Gotas de Virtude. O seu tempo de crescimento em virtude. Oi, minha amiga virtuosa, estamos aqui em mais um Gotas de Virtude com um tema hoje muito legal. Por que a disciplina é mais difícil para a mulher? Vamos falar aqui algumas coisas, algumas gotas de virtude a respeito da disciplina que eu creio que vai te motivar. O intuito desse Gotas de Virtude hoje é te motivar. 1 Coríntios 9, de 24 a 27, na versão NVT, diz o seguinte: vocês não sabem que, numa corrida, todos competem, mas apenas um ganha um prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso é Paulo falando, tá? Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesma não seja desqualificada. Primeiro eu quero ressaltar que a disciplina ela é algo extremamente difícil. Não estamos falando aqui de fazer algo fácil ou algo até superficial, não. A disciplina não é isso. Mas eu quero me ater a te trazer hoje um entendimento, como mulher de Deus, da importância de vigiarmos os níveis de disciplina que estamos vivendo e sustentando nas nossas vidas, para que a nossa vida, o eu, o meu interior, o meu exterior e tudo aquilo que está ao meu redor, você, o seu interior, seu exterior e tudo aquilo que está ao seu redor não vire um caos. A natureza e a vida da mulher, no decorrer dos anos, elas trazem muitas complexidades. Minha amiga, não vamos ser falsas aqui. É difícil ser mulher. Tem várias coisas que influenciam desde a realidade da mulher, desde aquilo que o cerca, desde os hormônios, sabe? Desde a fadiga, desde o excesso de coisas. Não é fácil ser mulher. E a mulher, ela tem uma função vital, toda mulher tem, trabalhando fora ou não, que é ser uma administradora por natureza. Administrar, Deus colocou, é uma coisa da essência da mulher. Esse é o motivo de nós sermos multitarefas. Então a gente administra o lar, a gente administra as crianças, a gente administra a casa, depois a gente administra os adolescentes, os eventos da família, até o casamento, que tem também uma parte ali que ele precisa ser administrado, a comida, as compras, são muitas coisas. Para quem trabalha fora, administra o emprego ainda, isso eu não estou nem colocando na nossa vida pessoal. Mas isso faz com que várias necessidades em todo o tempo cheguem até nós, mulheres, certo? Nós podemos fazer uma agenda perfeita. A gente pode pegar aqueles planners, fazer uma agenda perfeita ou fazer uma agenda perfeita no celular e ela pode ser desorganizada em apenas alguns minutos. Diante de uma nova necessidade que surge, a nossa agenda pode ser frustrada, vir por água abaixo. Então, por causa disso, é muito difícil para a mulher manter um nível de disciplina que muitas vezes é pregado aí fora. Eu quero até te dar um conselho. Pare de se comparar ou pare de se espelhar tremendamente. Tem mulheres muito abençoadas na internet, tem mulheres de Deus na internet, mas deixa eu te falar uma coisa. Tem mulheres na internet que estão ali cumprindo o propósito delas, amém por isso, mas elas têm 10 empregadas, minha amiga. Elas têm 5 empregadas, elas têm cozinheiro, elas têm quem lava, elas têm jardineiro, elas têm motorista. A realidade delas é outra. O nível de disciplina que elas têm é outro. Por quê? Porque elas têm um tempo que muitas vezes nós não temos. Então tire aquilo que é bom e aquilo que você não pode aplicar na sua vida, não retém, não se compare e não sofra por isso. Porque uma das chaves que a gente vai entender aqui hoje é a gente ter disciplina dentro da nossa realidade.
Escuta isso novamente. Ter uma disciplina dentro da nossa realidade. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente fica se comparando com algo que é externo e não é aplicável à nossa realidade, nós ficamos pensando, nossa, eu sou muito indisciplinada, nossa, eu não consigo fazer, nossa, eu nunca vou conseguir ser uma mulher como essa mulher que faz tantas coisas. Não, não vai conseguir mesmo não, minha amiga, porque a realidade dela é outra. Volta para a sua, vamos lá. Mas não é porque é difícil que deixa de ser importante, porque a nossa vida, ela só decresce, ela só piora sem o mínimo de disciplina. E as dificuldades, as comparações, as frustrações, elas não podem ser uma desculpa na nossa vida para a gente não encarar a nossa realidade e não cumprir aquela disciplina que o Senhor está exigindo de nós. Eu creio que a disciplina e a resiliência, elas estão muito ligadas. Eu penso até que uma retroalimenta a outra, mas eu percebo que não existem disciplinas e resiliências perfeitas. Elas estão sempre em evolução. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a comparação. E uma coisa só evolui quando eu permaneço no treino. Então é muito interessante quando Paulo diz que nós precisamos ser como atletas, nós precisamos treinar, nós precisamos permanecer, nós precisamos ter foco, nós não podemos desistir, porque se o atleta, por algo perecível, por uma recompensa, uma coroa ali, perecível, ele se esforça, quanto mais nós que estamos fazendo construções eternas. Compreende isso? Então uma coisa só evolui quando eu permaneço no treino. Os objetivos, eles são muito importantes aqui. Por quê? Porque eu só vou permanecer naquilo que eu tenho um objetivo muito claro. Na vida do atleta é assim, ele sabe aonde ele quer chegar. Um atleta que corre, ele sabe um tempo que ele quer bater. O que nada, ele sabe ali o que ele quer conquistar com aquilo. E na vida da mulher cristã, precisa ser a mesma coisa. Isso vai te fazer, quando você tem um objetivo muito claro, isso vai te fazer permanecer na disciplina, vai fazer você ter resiliência a respeito daquilo. Então eu particularmente, como eu já disse, eu não gosto de receitas prontas, imposições legais ou até religiosas. Eu ouvi uma pregação outro dia, e estava no final do ano, assim, já aproximando do final do ano, e o preletor disse assim, Deus me disse que nesse próximo ano ele vai ouvir só quem ora de madrugada. Eu pensei comigo, meu Deus, então Deus, se isso já estiver acontecendo, Deus não me escuta tem anos. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu fiz o meu devocional muitos anos no período da noite, principalmente quando os meninos eram pequenos, que aí eu colocava todo mundo para dormir, era o único horário que eu tinha e eu fazia o meu devocional à noite. E eu tenho um monte de cadernos escritos com palavras abençoadas que Deus me deu no período da noite. Então a disciplina nesse caso aqui da mulher, ela é o quê? A disciplina não é orar no horário fixo. A disciplina que você tem que instituir na sua vida é eu vou orar todos os dias. Vanessa, você ora todos os dias? De segunda a sábado. Domingo eu vou para a igreja, eu não faço devocional. Isso é a minha receita. Uma líder há muitos anos atrás fazia isso, foi o que eu copiei. Mas aí você vai estipular, entendeu? Você não vai terminar o seu dia, fechar o seu dia sem cumprir aquilo. Por quê? Porque a sua agenda, ela pode até inverter a hora, os horários para uma ou para outra coisa, mas a disciplina da oração, ela tá ali. Você vai orar. Ai, Vanessa, eu vou orar todos os dias 1 hora. Minha amiga, tem dia que você vai conseguir orar 1 hora. Tem dia que vai ser 30 minutos, tem dia que vai ser 15, mas cumpra a disciplina de orar todos os dias. Você pode colocar aí uma disciplina, sentar com a família na mesa X dias por semana, não marca tal dia. Olha, tal dia a gente tem que sentar na mesa porque, sabe, só se for um dia muito flexível para todo mundo. Mas se não deu certo naquele dia, por um motivo ou por outro, você tenta fechar a sua semana mantendo aquela disciplina. E aí você vai perceber o quê? Que você vai sendo treinada e a disciplina na sua vida vai fortalecer. Porque o que você não pode fazer? Você não pode. Presta atenção agora, eu vou falar nossas gotas de virtude desse episódio. Você não pode engessar a disciplina, a mulher não pode engessar a disciplina, senão ela vai ter vários problemas com isso. Você não pode abandonar a disciplina, porque senão a sua vida vai virar um caos. Seu corpo, sua mente, seu espírito, sua família, sua casa vira um caos. E você precisa se submeter à disciplina para que ela se fortaleça em você.
porque ela é muito importante. Uma vida sem disciplina, ela se torna pobre em vários aspectos, e nós fomos chamadas para enriquecer a nossa família. Estou falando aqui só de riqueza material, não. Estou falando de riqueza emocional, riqueza espiritual, riqueza relacional. Mas isso vai acontecer como? Quando você se submeter à disciplina, ser intencional com ela e processual. Entender o quê? Que isso é um processo que você precisa treinar dia após dia. O que eu quero trazer também de entendimento hoje? Que nós mulheres, por essa questão de nós termos um pouco mais de variações e de complexidade no dia a dia com a disciplina, nós precisamos vigiar mais esse aspecto. Por quê? Porque é muito fácil a gente perdê-la de vista. Muito fácil. Quando reconhecemos a nossa realidade, eu reconheço a minha realidade. Eu reconheço a minha realidade de tempo, a minha realidade financeira, a minha realidade familiar. Quando eu reconheço isso, eu posso me adaptar muito melhor e prosseguir com entendimento na caminhada. E fazendo o quê? Sendo mais intencional, estratégica com a disciplina, e a disciplina se fortalecer através do treino a cada dia mais na minha vida. Olha que gotas de virtude poderoso esse. Muito, muito poderoso e importante. Essa palavra, ela é para mim primeiro. E para você, que eu estou compartilhando com você aqui, que eu também sei que é para você, mas eu me incluo nessa palavra. E eu sei que como nós duas, tem várias mulheres, e você vai fazer agora uma coisa muito generosa. Você vai compartilhar esse Gotas de Virtude com 3 mulheres agora, para que elas sejam também abençoadas com essa palavra, como eu e como você. Um beijo no seu coração.